A Advocacia Geral da União prepara uma resposta à Justiça dos Estados Unidos em nome do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O magistrado voltou a ser intimado por causa de acusações de censura que partem da Trump Media e da plataforma Rumble. Thaisa Medeiros é quem vem ao vivo conosco de Brasília para trazer mais informações e detalhes dessa história. Thaisa, boa tarde. Oi, Yuri. Boa tarde a você e a todos. A AGU, a Advocacia Geral da União, prepara, então, uma série de minutas para defender Alexandre de Moraes, caso seja necessário, frente à Justiça dos Estados Unidos. Isso porque as empresas do grupo do presidente americano Donald Trump e a plataforma Rumble pedem a citação do ministro, indicando um endereço no Brasil para cumprimento de mandado. Na ação, então, Trump Media e a plataforma Rumble que Moraes seja responsabilizado por supostas censuras que teria aplicado contra companhias e cidadãos norte-americanos. Em junho, conforme a gente já mostrou aqui, a AGU assumiu então a defesa do ministro Alexandre de Moraes, e isso é um papel institucional da Advocacia Geral da União, de defender dentro e fora do Brasil autoridades brasileiras. Então, nesse documento atribuído à Justiça da Flórida, consta uma nova intimação ao ministro com o prazo de 21 dias para apresentar uma resposta formal ao processo ou solicitar o arquivamento. Em caso de não ter nenhuma resposta, em caso de ausência de manifestação, o tribunal pode emitir um julgamento à revelia, o que significa dizer que vai aceitar os pedidos das empresas sem ouvir a defesa do ministro. As peças, no entanto, ainda não serão protocoladas. Conforme uma nota da AGU, ainda não tem nenhuma formalização até que o documento seja, de fato, assinado. Então, o que a AGU aguarda nesse momento, conforme essa nota, é a análise eventual e a eventual assinatura das partes, do mandato das partes da Secretaria do Tribunal Distrital da Flórida. Até que isso ocorra, nada acontecerá nesse processo, então, movido contra o ministro Alexandre de Moraes. Segundo o processo de Trump, vale a gente dizer aqui, Moraes teria emitido ordens de silêncio. E aí, em relação àquela questão dos princípios de liberdade que são aplicados nos Estados Unidos. E aí gera aquela questão, as empresas são dos Estados Unidos ou de cidadãos norte-americanos, como é o caso do Rumble e do X, o X, antigo Twitter, mas elas estavam atuando no Brasil, portanto tem que se submeter à legislação brasileira. Isso que defende, então, o ponto de vista trazido aí na nota da Advocacia Geral da União, que agora, assumindo esse processo, prepara a defesa do ministro Alexandre de Moraes para quando for, de fato, solicitada pela Justiça norte-americana, nesse caso de Donald Trump e também do aplicativo Rumble. Volto com você. Obrigado, Thaisa Medeiros, falando conosco direto de Brasília, onde está o Theo Cury também. Quero te ouvir, Theo, a sua análise desse papel que a AGU, a Advocacia Geral da União, agora oficialmente assume, né, ou anuncia que vai tratar ali, preparando uma resposta institucional em nome do Estado brasileiro nesta questão envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e toda esta reação do campo que apoia Donald Trump contra o ministro do STF. A Advocacia Geral da União fazendo esse trabalho de auxiliar juridicamente o ministro perante esse processo que tramita lá nos Estados Unidos, e que é uma consequência de decisões que foram tomadas no passado pelo ministro Alexandre de Moraes. Num primeiro momento, você vai se lembrar, houve decisões tomadas no âmbito daquela investigação que mirava o X, fez com que, inclusive, a rede social fosse suspensa no Brasil diante da falta de representação legal, enfim, de uma série de descumprimentos da legislação brasileira, do Marco Civil, da internet, de atuação de uma empresa de tecnologia estrangeira no Brasil. Depois dessa suspensão, do bloqueio da plataforma por praticamente um mês aqui no Brasil, no segundo semestre do ano passado, o X voltou, se legalizou perante a justiça brasileira e seguindo a legislação do país, e a mesma coisa aconteceu na sequência com o Rumble. E aí, no caso do Rumble, tem também descumprimento de ordens judiciais, assim como no caso do X, que havia descumprimento de ordens judiciais
a ausência de pagamento de multas que foram estabelecidas pela Justiça e a ausência da representação legal levou-se à suspensão. E aí o descumprimento também fazendo parte desses 3 eixos de requisitos que não estavam sendo cumpridos pela empresa aqui no Brasil, levaram à suspensão. Depois, isso virou um movimento político nos Estados Unidos que foi abastecido em grande parte por parlamentares brasileiros de direita. Entre esses parlamentares, o próprio deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente da República, que acusava não só o ministro de censura, mas também de perseguição política com relação a uma série de atores políticos, obviamente. Então, houve essa decisão e agora a Advocacia Geral da União aguardando os próximos passos, desenrolar desse processo, da tramitação desse processo, mas já atuando em nome do ministro, em nome da defesa do Supremo Tribunal Federal diante desse caso. Então, Cury, obrigado mais uma vez pela sua informação.